Bel é um treinador fraco, um treinador que não tem variação tática, que não tem esquema de jogo, que tem medo de jogar. É um cara que escala dois pontas e manda os pontas marcar lateral. E aí vem o Facincani, né? Os caras lá faz a entrevista e a resposta do Estevão é qual? Se eu não marcar lateral, eu saio do time. Se eu não marcar lateral, eu saio do time. A gente vê o Fluminense aí, o Renato, o boleiro, né? O cara que gosta de praia, o cervejeiro, cerveja gelada, praia, mulheres. A gente vê o cara escalar um time de acordo com o padrão tático da Inter de Milão. Um time que marca, mas um time que tem aproximação, um time que dá corredor pro lateral avançar. É um time que tem meio campo. O Palmeiras, além de ser covarde ontem, entrou sem meio campo. O Palmeiras faz o gol, em vez do cara manter o Vitor Roque, que estava fazendo uma boa pressão, estava brigando, estava tentando correr. O cara me tira o Vitor Roque, coloca o Flaco Lopes, que parece que é um jogador que tem anemia. Você me desculpa. É um jogador de 1,80 m, o cara não consegue ganhar massa muscular, o cara não tem dividido, o cara não tem força para brigar no jogo aéreo. Pô, que jogador é esse? Você bota o Flaco Lopes e o Paulinho sem perna para correr atrás do Chelsea, que é um time de força física, um time jovem. Vai ganhar que jogo assim? Você escala o Facundo e o Alan para marcar lateral, e aí os caras não têm aproximação ali com o Estevão, não tem aproximação com o Vitor Roque. É o básico do futebol, gente. Se você escalar dois pontas, esses pontas eles têm que ir para o meio, eles têm que fazer a infiltração, eles têm que dar a oportunidade de fazer um dois ali com o Estevão, que é um jogador habilidoso, um jogador rápido para abrir espaço na zaga, que consequentemente um desses jogadores se deslocando para o meio, você abre o corredor para lateral, pro lateral avançar para a linha de fundo, pro lateral poder cruzar, pro lateral poder chutar pro gol. Olha esse jogo que tá passando aqui agora, PSG e Bayern de Munique, claro, devido a todas as proporções, tem muito mais qualidade os laterais do Bayern, mas olha como os caras abrem o corredor pro Hakimi avançar, pro Nuno Mendes avançar, o Bayern de Munique pro Laimer avançar, pro Rafael Guerreiro avançar. E olha que os laterais do Bayern de Munique já não são mais os laterais primorosos como eram alguns anos atrás, com Afonso Davies, como já teve o próprio Alaba, como já teve o próprio Lan. Pata com o Chelsea e você faz substituições que matam o time. Se você mantém esse time, o Palmeiras conseguiria talvez pressionar um pouco mais o Chelsea. Você coloca o Flaco, um jogador que não pressiona a marcação. Você coloca o Paulinho, que indiscutivelmente é um cara de qualidade, mas não tem perna para jogar. Você tem o Felipe Anderson, o Maurício e o morto do Veiga. Coloca esses caras para você segurar a bola, para você ter uma qualidade ali na hora de sair para o contra-ataque, para você ter uma qualidade de passe. Quer se defender? Se defende com o passe, se defende com a qualidade. O Felipe Anderson tranquilamente poderia fazer um terceiro volante ali. É um cara que recompõe muito bem, mas é um cara que tem arrancada, que tem um passe, que tem inteligência para jogar. Quer tirar os caras para recuar? Felipe Anderson e Maurício, para ter qualidade de passe, qualidade de arrancada, qualidade de chute. Você coloca dois caras, um sem perna e o outro com anemia para querer ganhar do Chelsea. Parece que tem esterco na cabeça o cara. Você vem com essa desculpa, se o Vanderlan subir, se o Giai subir, não vai ter ninguém para recompor, vai ficar um buraco no time. Essa é a ideia do cabeça de bagre, do burro, do treineiro, do pardal, que tem medo de jogar bola. Vai abrir espaço, joga com volante pra quê então? Pra que joga volante? Pra que tem um Richard? Pra que tem um Emiliano lá? Se sobe um lateral, é obrigação do Emiliano, do Richard recompor e os caras voltarem assim que possível para fazer a cobertura. E fica a ponta cobrindo o lateral. A obrigação de cobrir lateral é do volante. É do volante a obrigação de cobrir lateral.
O ponta, ele tem que dar oportunidade de jogo pro centroavante e pro meio campo fazer tabela. Olha como o Cole Palmer joga no Chelsea. É por isso que o cara é tão goleador, porque ele tem aproximação, ele tem alguém para fazer a parede, ele tem a entrada dos pontas pro meio, ele tem o corredor do lateral. O Cucurella é um lateral horrível e os caras dão um corredor para ele entrar, para ele poder fazer um cruzamento, para ele poder dar um chute no gol. E a gente tem o Vanderlan, não tem o Piquerez, que tem a qualidade de ser um cara que apoia no ataque, que ser um cara que apoia na defesa. A gente tem o Vanderlan, que é um cara que consegue muito bem chegar no corredor por ser jovem, por ser rápido, e não aproveita isso do cara. A gente tem o Mike, que poderia ter entrado com Giai de zagueiro, jogar com o Mike, para pressionar o Chelsea. E a gente passa essa vergonha. Nenhum time se fudeu pro Chelsea igual o Palmeiras se fudeu tanto contra o Chelsea. É vergonhoso. Era obrigação, não obrigação. Obrigação de pelo menos não passar vergonha. De jogar, de levar esse jogo pros pênaltis. Isso é deplorável, cara. É deplorável. E aí fica a gente eliminado nas quartas de final do Mundial. Mas grande bosta. Não teve uma atuação boa no Mundial. Ganhou dinheiro, mas grande bosta. O Fluminense passou também do Al Hilal, que é um time forte, sim, que é um time que tem velocidade, tem qualidade no meio campo, que tem agilidade, rapidez no ataque, que tem a juventude do Marcos Leonardo, que tem a agilidade do Malcom. E o Renato, um cara inteligente, vê que o time não tem qualidade para jogar um 4-3-3. O que o Renato faz? O Renato joga com 3 volantes, 3 zagueiros e dá liberdade pro Arias poder trabalhar, dá liberdade pro Cano poder espetar, dá liberdade pro terceiro volante se aproximar do Arias, se aproximar do Cano para ter o toque de bola, 1-2, a infiltração, dá o corredor pro lateral. E o Abel não, o Abel fica nessa ginástica mental de dobrar lateral, não tem aproximação, não tem triangulação, esse time não tem chute de fora da área, não tem espaço pro ponta, pro lateral invadir o corredor e cruzar uma bola pra área. O Vitor Roque vai fazer gol como? Se não tem um avanço de lateral no corredor. Esse time praticamente morreu. O cara de 2022 pra cá parece que desapareceu, cara. Se você entra nessa partida, que foda-se, entra com 3 zagueiros, entra com 3 volantes, faz o Maurício de terceiro volante, um cara dinâmico que iria apoiar a zaga, mas que iria ter a qualidade para sair no contra-ataque. E aí você colocasse o Facundo numa ala, o Alan no outro, mas aí você teria corredor para os caras correrem, você teria o Estevão ali mais próximo do Vitor Roque para fazer 1-2, você teria o Maurício também para fazer uma jogada de triangulação. E não iria faltar cobertura. Você poderia liberar um pouco mais o Richard Rios, que tem uma qualidade ofensiva boa, para chegar lá na frente. E o treineiro pensa nisso? O Pardal pensa nisso? Não pensa. Aí fica um time afobado na defesa que toma um gol ridículo. Um gol ridículo. A bola cruzada, o cara lá cruzou para ninguém. Tinha 10 jogadores na frente do cara, não tinha um jogador do Chelsea na área, a bola não ia espirrar para um jogador do Chelsea. E tem aquela atrapalhada, um goleiro afobado, um goleiro velho, que não pega pênalti, que não é decisivo. O John, se não fosse o John contra o Botafogo, se a gente tem um goleiro contra o John, se a gente tem um goleiro como o John, a gente não passa essa vergonha. O time mais rico da América não tem um goleiro para fazer sombra pro cadáver do Everton. Não tem jogador para fazer sombra pro Facundo. Não é possível. O Igor Jesus veio de graça pro Botafogo e fica aquele cara sentado lá na cadeira lá de gerente de futebol pensando em churrasco. Ah, que churrasco que eu vou comer no fim de semana. Acho que eu vou encher o rabo de linguiça e picanha esse fim de semana e deixa o Facundo lá e que se lasque o Palmeiras, que se lasque o planejamento de uma temporada toda,
pode bater 500 mundiais, não vai pegar uma chave mais fácil igual essa. Uma chave que dava para você competir, que dava para você tentar jogar de igual para igual com o Chelsea, tentar eliminar esses caras e chegar num jogo contra o Fluminense, que seria um jogo de igual para igual, e chegar numa final. Você pegar um Bayern de Munique, um PSG, um Real Madrid na final, é o jogo da vida, um jogo muito difícil. Mas você não pode jogar essa chance fora. Não pode jogar uma chance tão preciosa fora por causa de um cara que não tem esquema tático, que parece que não treina triangulação, não ensina os jogadores sobre aproximação, não ensina o lateral a invadir o corredor. Não fala, Facundo, quando você estiver preso na esquerda, o Estevão estiver lá esfregando a bola na esquerda, você aproxima para o meio para dar opção de passe, para puxar a marcação, para dar corredor para o lateral. Não tem nada disso no Palmeiras. É um time que não tem esquema. E aí a gente perde a chance de ganhar uma grana a mais, pelo menos. A gente perde a chance de pelo menos competir com o Chelsea em troca de um time mal treinado, em troca de agradecimento, em troca de falta de cobrança. Então, o time tá ganhando, o time tá lucrando, então a gente não precisa de jogador, a gente não precisa de uma equipe de scout. Joga qualquer um lá. Vai sempre aparecer um Alan na base, vai sempre aparecer um Estevão na base. E a gente vai sempre estar ganhando tudo, vai sempre estar chegando em segundo ali no Brasileiro, vai sempre estar batendo semifinal ali na Libertadores e a gente vai falar que tá bom. A gente vai falar que tá bom e nunca vai conquistar assim, nunca vai ser um time hegemônico. Nunca vai ser um time hegemônico, nunca vai ser um time com agilidade, como o PSG agora, que com 2 a menos fez um gol no Bayern de Munique, que é um time bem treinado, um time que tem esquema, um time que tem aproximação, um time que tem raça, que tem vontade. Coisa que o Palmeiras não tem, não teve no ano e não teve na competição mais importante dos 120 anos de Palmeiras.